E aí, galera, beleza? Seguinte, esse vídeo é para a gente responder questões. Questões que já foram respondidas na sala de aula, mas eu vou responder aqui em vídeo para você. Que você pratique, né? E que tenha um bom aprendizado, beleza? Vamos lá. A questão é, o usuário digita a AP1, a AP2 e PF de um aluno. As notas da prova avaliação parcial 1, avaliação parcial 2 e a prova final. O programa calcula a média parcial e final, exibe a média final. Se o valor obtido for 6 ou maior, mostra a mensagem aprovado. Caso contrário, mostra reprovado. Média parcial, o cálculo se dá pela AP1 mais AP2 dividido para 2. E a média final se dá média parcial mais PF dividido para 2. Vamos praticar, vamos aprender. Primeiramente, as diretivas de pré-processamento que eu estou falando o tempo todo, que são os hashtags. Você que gosta das redes sociais, de fazer muita hashtag, hashtag eu amo linguagem de programação. Então vamos lá, hashtag include stdio.h. E a gente está ficando gaga de falar. Inclui para mim a biblioteca padrão de entrada e saída. Vamos também utilizar uma outra diretiva de pré-processamento, que é include stdlib.h, que é para utilizar o nosso system pause. E aí a gente vai para a nossa função principal, int main. Você vai sonhar com int main, querido. Abre e fecha chaves, e aqui está o escopo onde nós vamos desenvolver o nosso programa. Vamos lá. Ele pede para que se entre com 3 notas, AP1, AP2, APF. E aí depois vai calcular a média parcial e média final. Você vai concordar comigo que uma nota ela pode ser 9.5, imagina uma nota sua dessa na AP1, ou ela pode ser 1.1,5. Pode ser também. Espero que não. Então vamos lá declarar as variáveis. Então elas vão ser do tipo ponto flutuante, do tipo real. No nosso caso aqui na linguagem C, o float. Float, o tipo da variável. Vamos declarar a variável AP1, vírgula AP2, vírgula PF, vírgula média parcial MP, vírgula MF, média final. Ponto e vírgula no final. Ok, o que eu estou fazendo aqui, vou utilizar comentários de uma linha. Declarando variáveis. Declarei as variáveis. Ok, vou utilizar de novo comentário. Solicitar que o usuário entre com os valores. Os comentários eles são ignorados pelo nosso compilador. Podemos colocar qualquer coisa aqui, claro, que informe o nosso algoritmo, aqui o nosso programa. Então vamos lá, pedir para que o usuário entre com informação. Para me pedir que o usuário entre com informação, você já sabe, é a sequência de prints e scanf. Printfs e scanfs. Ou seja, printf para me mostrar uma informação para o usuário, olha, digita alguma coisa. Scanf para me ler essa informação. Eu não posso simplesmente ler informação sem informar o usuário o que ele vai fazer, entendeu? Então vamos lá. Printf, a função que imprime coisas na tela, mostra informações na tela. Printf, digite a nota da AP1, ponto e vírgula no final. Ok, isso vai ser exibido na tela, mas agora eu quero que quando o usuário digite e dê Enter, eu pegue esse valor que ele digitar. Então eu utilizo a função scanf. E por que eu estou utilizando essas funções? O que me permite utilizar essas funções? O que? Se include stdio.h, a biblioteca padrão de entrada e saída. É por isso que eu utilizo essa biblioteca. Vamos lá, o scanf. Scanf. Porcentagem de, tá certo?
Duvido que você tenha dado uma pensadinha aí, né? Será que está certo? Não está certo, porque porcentagem D é para variáveis do tipo inteiro. O que vai ser armazenado é variáveis reais, float, ponto flutuante. Então, se é float, então é porcentagem F, vírgula, e comercial AP1. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá de novo. Scanf é mais ou menos assim. Lê para mim um valor que é do tipo real, do tipo float, porcentagem F, e armazena para mim lá no endereço da variável AP1. Guarda para mim esse valor no endereço onde está a variável AP1. É isso que o scanf significa. Ok, agora vamos pedir para que o usuário entre com a nota da AP2. Print F, digite a nota da AP2. Dois pontos, ponto e vírgula no final. E vamos lá, scanf, porcentagem, tenho certeza que você falou porcentagem F. Porcentagem F, vírgula, e comercial, pessoal. Eu percebi na aula que tinha gente esquecendo do e comercial AP1, ou AP2, desculpa. Porque o e comercial é que diz, olha, armazena para mim lá no endereço de AP2. Se não tiver o e comercial, ele vai armazenar onde? Ele não vai saber onde armazenar. Ok, vamos continuar. Agora vamos pedir a nota da PF. Print F, digite a nota da PF. Dois pontos, ponto e vírgula. Scanf, porcentagem F, vírgula, e comercial PF. Armazena para mim esse valor que é do tipo real lá no endereço da variável PF. Ponto e vírgula. Ok. Recebemos todas as notas. Agora o que nós vamos fazer? Calcular as médias. Vamos lá. MP, que é a média parcial, recebe AP1 mais AP2 dividido para 2. Ponto e vírgula no final. Ok. Recebemos aqui, MP, média parcial, recebe o resultado dessa operação aqui. Então, agora vamos achar a média final. MF recebe a média parcial, que já foi realizado o cálculo aqui, então ela recebeu esses valores, mais a PF, a prova final, dividido para 2. Ok. Até aqui está ok, mas agora nós vamos utilizar o operador condicional. Ou seja, nós vamos utilizar o if e o else. O se e o se não. Então, vamos lá. Se MF, a gente vai ver a média final. Se média final for maior, igual a 6. Pessoal, maior ou igual não é assim, espaçamento. Não dê espaçamento. Se for maior ou igual a 6, aí eu abro as chaves e digo, se for maior ou igual a 6, printf, parabéns, aprovado, né? Aprovado, isso aí. Bom, e se a média final não for maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Nós vamos cair no else, ou seja, se não, printf é com muito pesar em dizer que você reprovou. Que você reprovou. Carinha triste. Então, se if MF, média final, for maior ou igual a 6, se essa condição for verdadeira, ele entra aqui. Ela é